O tema da nossa lição desse trimestre é edificação espiritual. Nós vamos falar esse trimestre sobre edificação espiritual, reconstrução e construção. Muitos de vocês vão reconstruir, outros que não tiveram vão construir. Então, essa é uma lição que é muito importante para nós obreiros. Deveríamos todos estar aqui. Porque quando eu viro para você e pergunto, o que você está construindo? Tu não é obreiro? Tu não é um trabalhador? Obreiro é quem trabalha, quem obra. E que obra você está fazendo? Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança. Muito bem. Hoje nós vamos começar um novo trimestre. Trimestre passado nós falamos sobre discipulado, né? Os personagens, né? Foram os discípulos de Cristo. Falamos sobre discipulado cristão e nas suas várias ramificações. Foi uma lição produtiva. Aprendemos muitas lições de discipulado e algumas delas vão se repetir aqui, tá? Hoje nós vamos começar um trimestre que vai estudar sobre, como personagem, vamos estudar sobre Neemias. E o método que nós vamos utilizar aqui vai ser o método biográfico. A gente vai estudar a vida de Neemias e tirar as lições que a vida dele, as experiências dele trouxeram. Neemias foi alguém que foi chamado por Deus e esse chamado não livrou de enfrentar oposições, ataques, falsas profecias. Pagaram uma profetisa, se não me falha a memória, o nome dela é Noadias, para profetizar mentirosamente, para desestimular Neemias do propósito que ele estava fazendo, entendeu? Ameaças de morte e tantas outras coisas que aconteceram para impedir o propósito de Neemias. Qual era o propósito de Neemias? A princípio, na realidade, o propósito dele era restaurar toda a cidade. Quando a gente trabalha projeto, a gente tem que desenhar o que a gente vai fazer. Então, no projeto de Neemias, a primeira coisa que ele restaurou foi os muros. Sim. Primeiro, nós temos que entender a história dentro da cultura que ela estava. A nação de Israel, com o muro fendido, com brecha e com os portões queimados, sem portão, era uma cidade vulnerável. E quando uma cidade era abandonada, ela era atacada, invadida por salteadores, por povos ali que viviam do saque. A cidade não estava mais sendo saqueada porque ela não tinha mais nada para oferecer. Então, para reconstruir, para colocar valores dentro, isso aqui é importante, tá? Já começa a aplicação aqui. Para colocarmos valores dentro da cidade, da nossa vida, a gente primeiro precisa de segurança. Fechar as brechas. Colocar limites. Tá aí uma coisa que os cristãos de hoje não aprenderam. A importância dos limites. Tem muita gente que não sabe lidar com não. Se ela escuta ou não, vou usar o exemplo do pastor porque é a figura que a gente, na igreja, é a figura principal, o anjo da igreja. Quando o pastor diz não, meu Deus, as pessoas entram em crise, parafuso. Muitas vezes o não é proposital. É assim que se ensina limite à criança, dizendo não, não. Se a gente diz sim para tudo que criança faz, estamos num projeto de construção de um delinquente, de alguém que não tem limite. Então, mesmo que nós não queremos dizer não, temos que dizer não. Vamos lá. Na lição, vamos falar... lembrei. O tema da nossa lição desse trimestre é edificação espiritual. Nós vamos falar esse trimestre sobre edificação espiritual, reconstrução e construção. Muitos de vocês vão reconstruir, outros que não tiveram vão construir. Então, essa é uma lição que é muito importante para nós obreiros. Deveríamos todos estar aqui. Porque quando eu viro para você e pergunto, o que você está construindo? Tu não é obreiro? Tu não é um trabalhador? Obreiro é quem trabalha, quem obra. E que obra você está fazendo? Pastor, eu sou diaconisa, diácono, eu sou... Tá, cada cargo faz sua função. Mas a pergunta que eu quero fazer é para você, obreiro. O que você está fazendo? Se você está obrando, qual é a sua obra? O que você está construindo? O que nós, obreiros, de modo geral, estamos construindo? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes nós não sabemos o que estamos fazendo e perdemos tempo com coisas que não é a obra de Deus.
Perdemos muito tempo com coisas que não acrescentam na obra de Deus. E às vezes nem sabemos o que é a obra de Deus. Nem tudo que a gente faz na igreja é obra de Deus. Entenda isso. Pastor Pablo, mas o que a gente de fato identifica como obra de Deus? Te faça um convite desde já. Não falte a EBD. Venha para todas as aulas, para você aprender uma visão panorâmica, o que é a obra de Deus, espiritualmente falando. Para que você saia na última lição do trimestre sabendo o que eu tenho que fazer. Lógico, cada um de vocês, dentro dessa obra, tem uma vocação. No meu caso, por exemplo, a minha vocação é ensino. Eu até posso pregar, mas eu sei que a minha vocação é ensino. Dou muito bem ensinando. Mais do que pregando. Então, cada um tem um chamado. Cada um tem uma vocação na obra para acrescentar as pessoas. Vamos lá. A nossa lição de hoje, a lição de número 1, vai se falar sobre o chamado que transforma a dor em propósito. Isso aqui é título de pregação. É título, nome. A lição vai falar sobre chamado, sim. Vai abordar sobre chamado. Mas tem muitas situações aqui que são importantes. Que vão mostrar como o chamado pode transformar a dor em propósito. Muito bem. O texto áureo diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu quem? Aproveitando aqui o gancho, te convido a ler o livro de Neemias todo nesse trimestre. Conheça a história. Para que a gente possa, quando falar, você saber aonde estamos posicionados. Citar nomes, lugares. É importante a gente conhecer o livro para a gente se posicionar na história. Não ficar vendido. Não cultive esse hábito de esperar por quem está ministrando. É assim que vocês são enganados. Não espere. Lógico, pela vocação que eu tenho, eu não vou enganar a igreja. Mas nem todo mundo pensa assim. Quando eu digo enganar, meus irmãos, eu estou falando de usar a palavra para manipular vocês. Fazer vocês acreditar em coisas que não fala a Bíblia. Que não diz a Bíblia. Como, por exemplo, a igreja dominante institui a tradição da Páscoa entre os cristãos. Inclusive, a nossa Páscoa, a Páscoa verdadeira nem é hoje. No calendário judaico é o dia 14 do mês de Nissan. E geralmente o mês de Nissan começa dia 15 de março. E vai até 14, 15 ou 16 de abril. Começa no meio do mês do nosso calendário. O calendário judaico antigo era lunar, não era solar. Tanto que ele tinha 3 meses de adaptação. 3 meses que eram colocados no calendário para que fechasse com o ano solar. Porque o calendário solar tem 360 dias. Então tinha ali uma intercalação entre os meses. Acho que era de 3 em 3 meses. Então, não cairia agora. Cairia lá pro final de março, mais ou menos. Só que a tradição coloca final de março, início de abril. Nem sei se contam exatamente os 14 dias. Muito bem. Já falar sobre ela aqui na lição. Então, diz assim: isso é o que? Ouvindo eu quem? Neemias. Estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Só uma observação que eu quero fazer aqui, nessa expressão de Neemias, assentei-me, chorei e lamentei, são demonstrações de sentimentos ligados à aflição da alma. Essa palavra, afligir a alma, se não me falha a memória, na Bíblia do Culto aparece lá em Levítico. Depois eu procuro exatamente a referência e mostro para vocês. Eu não quis separar aqui não, porque não é foco da lição. Essa expressão, e afligirei as vossas almas, é uma expressão hebraica para jejum. Então, quando você diz aqui esse sentimento, porque o jejum bíblico não é o que a gente faz, não. A gente a gente barganha muito com Deus. Superficial. O jejum bíblico, ele tem sentimento. Ele tá ligado a muita tristeza. Por isso que Jesus disse lá para os discípulos de João, dos fariseus, eles no jejum porque o noivo está com eles. O jejum está ligado à tristeza, à lamentação. Ele diz aqui: eu assentei-me, chorei, lamentei. São sentimentos que levaram Neemias a jejuar, a sacrificar-se, a se humilhar diante de Deus pela sua nação. Ou melhor, pelos que ficaram em Jerusalém, que a nação estava espalhada, não existia mais. Pela cidade de Jerusalém. Então vamos lá. Só para mostrar para vocês que esse é o sentimento do jejum bíblico. Jejum que a Bíblia ensina. Não que a gente aprende na igreja. O jejum bíblico. E da oração. Porque jejum está muito ligado à oração. Não dá para você fazer jejum sem oração. Porque jejum sem oração é dieta. É dieta.
Pastor, mas eu estou trabalhando, eu estou jejuando, eu não posso parar para orar. Irmãos, nós somos crentes inteligentes. A gente, lógico que no trabalho a gente não vai orar de joelhos dobrados. A gente vai orar em espírito, ali nos nossos afazeres. De repente, se der, a hora que você for no banheiro, você faz uma oração rápida, não demore, você está cumprindo um contrato. Você está ligado com Deus. Oração é conexão, não é ritual. Oração é conexão. Eu posso estar aqui dando aula a Deus, estou conectado com Deus. Isso é uma oração. Até porque eu preciso dele para poder, preciso ouvi-lo para que ele possa falar o meu coração para eu passar para a igreja. Então, é conexão. Oração é via de mão dupla, tá? Não é monólogo, não. Muito bem. Perante Deus dos céus. A verdade aplicada. Devemos, é um dever, não é uma opção, devemos ter em mente que dependemos do Senhor e da direção do Espírito Santo. Dependemos de quê? De quem? Do Senhor, da pessoa do Senhor e da direção da pessoa do Espírito Santo. No enfrentamento dos diversos desafios que surgem na jornada cristã. Jornada cristã, como diz o nome, é uma jornada, uma caminhada que vai ter obstáculos, dificuldades. Por isso que eu fico para morrer, meus irmãos, quando eu escuto essas mensagens neopentecostais. Pastor Pablo, se eu falo tanto neopentecostais, neopentecostalismo é uma heresia. É uma heresia. Teologicamente, são igrejas hereges. Quando eu bato nessa tecla, é porque tem muita coisa que eles ensinam que não é verdade. Como, por exemplo, essa questão de vem para a igreja que a sua vida vai melhorar. Não vai melhorar. No mundo tereis aflições. Eles estão colocando o que eu chamo de açúcar, fazendo uma água com açúcar para poder viciar a pessoa em facilidade. Vida cristã, ela é uma jornada, ela é uma caminhada em direção ao céu. Quem quiser entender melhor a jornada cristã, assista ao filme O Peregrino. Uma jornada para o céu. Ele é muito metafórico, tem muita coisa ali que às vezes passa. Mas presta bem atenção, que tem muita lição importante para a vida do cristão. Aquilo ali é uma visão metafórica da jornada cristã. É aquilo ali que é evangelho, é aquilo ali que é vida cristã. Muito bem. Então começa a ensinar que vem para a igreja que tudo vai melhorar. Não vai melhorar não, irmão, vai ficar pior. O céu se toma força. Sim. Nós tivemos uma aula no trimestre passado que falava sobre os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Deixa eu perguntar para você, eu não lembro se a gente teve essa aula aqui, se foi na ceia, não lembro. Acho que foi ceia. Mas eu pergunto para você leu a lição. O que é um bom ânimo? Vou te ajudar. Não se iluda, bom ânimo não é ficar animado. Poxa, pastor de Pablo hoje está animado. Não tô com bom ânimo. Bom ânimo não é animação. Animação até criança tem. Bom ânimo é coragem cristã. É coragem, jovem Gabriel, para encarar os desafios da vida cristã. Porque nem sempre Deus vai te livrar da cova. Como foi com Daniel. Ele te livrou na cova. Não da cova. Da experiência ruim, ele não vai te livrar muitas das vezes. Ele vai te livrar dentro dos leões. A teologia da prosperidade, ela é baseada no Antigo Testamento. Mas a gente pega textos do Antigo Testamento e mostra, desconstrói toda essa teologia de facilidade, né? Vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Não. Jesus é a solução para o seu maior problema. E qual é o maior problema, pastor Pablo? Pecado. Só para uma informação aqui, Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Dores também, as nossas enfermidades. A palavra enfermidade ali no texto original não está falando de doença nem de debilidade física. Foi traduzido como enfermidade, mas a palavra correta é aquilo que me enfraquece. Tanto que tem um termo lá que fala Jesus, que agradou Deus enfermá-lo. Jesus não ficou doente, não. Jesus enfraqueceu. Enfraqueceu em que sentido? O pecado enfraquece a gente. O pecado debilita o nosso corpo. Por isso que vocês, mulheres, hoje sentem dores de parto. Porque o pecado enfraqueceu o corpo de vocês. Por isso que nós, homens, trabalhamos e morremos de tanto trabalhar. Nosso corpo envelhece, porque enfraqueceu. Enfermou, na expressão hebraica. Por isso que a teologia da prosperidade, nesses neopentecostais, pregam por aí, você não deve aceitar a enfermidade, porque a enfermidade, baseado nesse texto, não está falando disso. Sim. E por que Deus não expulsou? Por que o Senhor não expulsou o espinho na carne de Paulo? Diz para ele, a minha graça te basta. Ele falou que foi o próprio Deus. Ué, Deus está contradizendo a palavra dele?
A gente interpreta muito errado. E o que mais me espanta, meus irmãos, tem que parar de botar a mão no peito. O que mais me espanta é que vocês estão aprendendo aqui. Mas a maioria vai chegar aqui e vai repetir o que eu acabei de falar agora. Por quê? Irmão, precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Vamos lá. Tá aí os nossos objetivos da lição. Né? Compreender o contexto no qual Neemias estava inserido. E aqui o objetivo é contextualização. Alguém fez óculos naquela campanha televisão? Não. A gente agora vai falar sobre, nesse primeiro tópico, sobre contextualização. Eu vou mostrar para vocês a Neemias dentro do contexto dele, para você entender o que aconteceu. Segundo objetivo, saber como agir em tempos de adversidade. Será um objetivo de instrução. Ensinar, habilitar você a como agir no momento das adversidades. Porque, irmãos, é difícil. Nessas horas a gente trava. O medo trava a gente nessa hora. E terceiro, reconhecer que o chamado de Deus não depende das circunstâncias. A gente vai falar aqui de construção. Como é construído o chamado de Deus dentro da nossa realidade. Muito bem. Neemias, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que é nosso texto de referência, conta o episódio quando Hanani chega em Suzã, capital do Império Persa. Neemias aqui não está no Império Babilônico. E Jerusalém, aqui fala de Israel, mas está falando de Judá, tá? É o reino do sul. Judá foi levado para o cativeiro babilônico, foi o primeiro reino. Passaram-se os 70 anos. Então você já entende aqui no contexto que Neemias não nasceu em Jerusalém. Porque ele nascesse em Jerusalém, no mínimo ele teria mais de 70 anos. E não daria para fazer muita coisa com 70 anos. Esdras, sim, tinha mais de 70. O sacerdote Esdras, quando volta para Jerusalém, ele já tem mais de 70 anos. Porque ele viu o cativeiro. Já era um senhor de idade. Neemias não. Então Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias ouviu falar das histórias de Jerusalém, das tradições. O judaísmo criou Neemias, a religião judaica. Resgatou as origens de Neemias. E criou nele um amor por Deus e pela cidade de Deus. Porque lá, Jerusalém era conhecida como a cidade, né, a cidade do grande rei. E esse rei é referência ao Senhor. Era onde Deus morava. Era referência ao templo, que estava destruído. Então, quando diz aqui que ele estava na fortaleza de Suzã, era a capital do reino Medo-Persa, da coligação Média e Pérsia. Já era o segundo império. O segundo império. Muito bem. Então Hanani conta para ele o que está acontecendo. Neemias chega, eles chegam da cidade, lá de Jerusalém, e Neemias pergunta como vão as coisas. Né? Como os judeus que escaparam estão, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Ele começa a contar que o povo estava em grande miséria e desprezo. Eu vou explicar isso aqui na lição. No texto. Em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido. Irmão, quando você pensa em muro, o que tem na tua cabeça? Vem um muro aqui da igreja. Muro pequeno, muro baixo. Eu estou falando de um muro que mede mais de 20 metros de altura. Uma muralha. Chama de muro, mas é muralha. É tipo, hoje em dia, é mais ou menos, para você ter uma noção, Jerusalém ainda tem os muros ainda. É mais ou menos o tamanho dos muros das lamentações, que o muro das lamentações é o muro do templo, não é da cidade. É um muro de mais de 20 metros, é grosso, grande. Até mais. Se brincar, até 3 disso daí. São 4 andares, até 3 disso daí. É um muro gigantesco. Por quê? Porque era onde ficavam os soldados. Lá em cima ficavam as... vou usar uma expressão que a gente usa na igreja, mas não sabe o que é. São baluartes. São aquelas guaritas onde ficam os soldados, né? A sentinela. E é onde os soldados ficavam andando pelo muro para vigiar o lado de fora. Então era um muro grande. Imagina um muro daquele rachado não, com uma fenda, que dá para passar um exército ali. De tão grande que era a fenda. Então, o muro fendido e as portas queimadas a fogo. Ou seja, não tinha porta. Está tudo aberto. Vulnerável. Só que o que chama atenção aqui é que o povo que ficou lá estava em grande miséria.
Povo saqueado, povo roubado e pior, sem proteção. Porque Nebuzaradã, oficial de Nabucodonosor, quando levou cativo o povo, não levou todo mundo. Levou só quem podia fazer dinheiro. Os que a gente chama hoje de profissionais liberais e a nobreza. O povo, que era economicamente ativo, foi espalhado pelo reino. Mas quem era pobre... Irmãos, me perdoe o exemplo aqui que eu vou usar, tá? Mas, por exemplo, se a gente fosse judeu, fôssemos de Jerusalém, o povo que mora aqui nesses condomínios iria ficar para trás. A gente ia ficar em Jerusalém. E o que acontece aqui na nossa realidade, que não preciso falar, acontecia lá. O crime tomou conta. Estrangeiros entravam e saíam armados de Jerusalém, saqueavam as pessoas pobres. O povo passava fome. Você estava largada. Jerusalém estava largada. A cidade que não tinha mais economia. A economia parou. Porque não tinha mais povo. Não tinha mais nação. Era só... Jerusalém estava igual esses prédios abandonados que tem do governo aí. Ó. Abandonado. Só buraco. E aí você sabe o que entra nesses lugares, né? Na nossa realidade, entra as pessoas viciadas em droga. Lá não. Lá entravam as pessoas pobres. Que para não ter... Já que a cidade estava abandonada, simplesmente eles iam lá e entravam nas casas e moravam lá. Ficar na rua. Para você ver a situação que estavam. E quando diz que estavam sendo desprezados, era em relação às nações em volta. O povo debochava. As nações em volta debochavam deles. Debochavam deles. Debochavam daquela nação. Que um dia já foi grande. Então todo esse relatório indesejado que Hanani conta para Neemias era um conjunto de notícias ruins. E aquilo causou a tristeza de Neemias. A título de conhecimento, o que... Pega o copo daqui, profeta, que é maior. A título de conhecimento, o que significa o nome Neemias? Eu estou falando para vocês porque, por exemplo, se algum de vocês pegar a Bíblia King James atualizada, pelo menos na versão digital tem isso. Na impressa eu não cheguei a olhar. Não cheguei a olhar. Ela traz, como ela é tradução do inglês, ela traz os nomes bíblicos sem tradução. Porque esse nome aqui está traduzido. Por exemplo, Elias, na King James, aparece como Eliahu. Não Elias. Você vai ver um monte de nome lá diferente e não vai entender. Eu estou falando os nomes para você entender de quem eu estou falando. Neemias, a palavra Neemias é uma tradução da palavra hebraica Nehemiahu, que é exatamente a tradução de Yahvé conforta, Yahvé alivia, Yahvé consola. Ela é a mistura de duas palavras, Nehan e Yah, que é a abreviatura de Yahu, né? É uma das formas de pronunciar o nome de Deus. Nehan é consolo, alívio, conforto. Então, Neemias traz muito dessa mensagem para aquele povo que precisava ser consolado, confortado, aliviado. E aqui você já começa a entender que Neemias ele tem um objetivo. Qual, pastor Pablo? O objetivo de Neemias era consolar o povo de Deus, restaurar a cidade toda. Mas o projeto começou com os muros. Professor, isso que eu ia falar, ele já veio de favor. Como ele já fez, já. Na realidade, na realidade, creio que não. Ele tinha parentes enterrados, mortos, né? Tanto que ele diz a cidade do sepulcro dos meus pais, dos meus antepassados. Mas parentes mesmo de Neemias nasceram no cativeiro. Mas olha um detalhe aqui. A gente coloca muitas das vezes os personagens como predestinados para aquilo, não. Pré-ciência de Deus, pré-visão, provisão, é Deus ver antecipadamente todas as possibilidades. Neemias só foi quem foi porque ele escolheu ser. Ele se disponibilizou. Deus chama a todos, mas só atende o chamado quem escuta e diz sim. Quem faz como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. Diz aqui a lição, na introdução. Neemias tinha uma posição confortável e respeitada como copeiro do rei. E poderia ter permanecido assim. Porém, eu estou lendo só o que eu separei, tá, irmãos? Porém,
a notícia do estado lastimável em que se encontravam Jerusalém e os que viviam lá, podemos dizer que eram os israelitas, porque o judaísmo começou na Babilônia, não começou em Jerusalém, que viviam lá, mudou sua vida. Nesta lição, com a história de Neemias, veremos que o chamado de Deus pode surgir em meio a momentos bastante difíceis. E muitas das vezes o chamado surge em resposta à dificuldade mesmo. Exemplo disso é Gideão. Quando ele vê o anjo diz: o Senhor é contigo. Paz, o Senhor paz seja contigo, varão valoroso, varão guerreiro. Aí ele disse: ué, se Deus é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Qual foi a resposta do anjo do Senhor? Que era ali a teofania do próprio Cristo do Antigo Testamento. Era o próprio Deus, não era de comum não. Qual foi a resposta dele? Vai nessa tua força. Deus está dizendo: eu sei das dificuldades, estou te chamando para dar uma resposta a essa demanda. Deus foi na pessoa que ele entendeu, Deus viu que iria dizer sim. Mas se Gideão diz não, como muitos nós fazemos para Deus, aprende uma coisa, tá? Se você disser não para Deus, ele não vai ficar te bajulando não, hein? O pastor pode te bajular, o líder pode te bajular, mas Deus não. Ele vai procurar outro. Fez isso com Davi e Saul. Rejeitou Saul, foi atrás de Davi. Procura um que seja segundo o meu coração. Então eu digo para a igreja: para de dizer não para Deus, hein? Uma hora ele vai cansar desses seus nãos, hein? Uma observação aqui interessante. No contexto geral aí, do contexto histórico, da situação do povo, né? O erro lá de trás, o erro do povo, fez que famílias inteiras e jovens sofressem por causa daquela decisão errada de pecar contra Deus. O senhor estava falando de Esdras, sim, anos, né? Mais de 70. Mas ele saiu de lá jovem, né? Ele saiu jovem. Ou seja, então o erro lá de trás passou para a juventude inteira preso no cativeiro. E aí, depois, na velhice, que conseguiu despertar. Na realidade, foi bom para o Marquinhos ter colocado essa colocação. Por isso que Esdras foi para lá. E pasme, quem envia Esdras é o próprio imperador, para que se ensinasse a lei do Senhor. Porque Esdras, ele era um hábil escriba e um sacerdote, vamos colocar aqui na nossa linguagem hoje, era um baita teólogo. Neemias conhecia de Torá, como diz os judeus, da Tanar, né? Que é o nome da Bíblia deles. Ele conhecia muito. Então ele era um camarada, uma pessoa instruída para instruir. Neemias viu o que o pecado causou e trabalhou para que isso, até no próprio império, e agora voltando para Jerusalém, por que ele volta com essa idade toda? Porque ele era uma ferramenta de instrução. Ele ensinou outras pessoas, né? Lembre-se que nós estamos diante de uma nação, de um povo que está vindo de Babilônia, Medopérsia. Aquele povo que veio de lá não falava mais hebraico. A geração de Neemias não falava mais hebraico. Por isso que houve necessidade, e alguns textos que você vê lá em Neemias, em Esdras, de pessoas, né, na fé, acho que é Esdras que fala sobre isso, quando eles vão ouvir a lei. Esses são Neemias, que fala que eles ouviram a lei e começaram a chorar. Eles entenderam porque, enquanto Esdras lia em hebraico a escritura, os levitas que estavam ali embaixo, sacerdotes, traduziam para a língua do povo que estava ali. O povo que voltou. Não falava mais hebraico. O hebraico estava se perdendo. Tanto que foi na Babilônia que o nome, o tetragrama, o Yod He Vav He, né, o Yavé, se perdeu a pronúncia lá. Aí pegaram a palavra, o tetragrama, junto com as vogais de Adonai, e criaram a palavra Yehová. Um nome híbrido. Lá no cativeiro. Porque se perdeu a pronúncia. Não se pronunciava mais o nome de Deus. Se perdeu. Então, Neemias foi uma peça fundamental nesse avivamento espiritual. Irmão, aprenda uma coisa. Numa obra de reconstrução, nós estamos construindo aqui, é fundamental a presença, a figura do sacerdote, do mestre. Né? Vou tirar a palavra mestre porque ela para nós é mais ligada a Cristo. A figura do discipulador, do ensinador. Porque por mais que às vezes o assunto seja difícil, e eu incito você a treinar teu cérebro a pegar questões difíceis, exercita teu cérebro para coisas mais difíceis, complexas, para que você entenda coisas muito mais além. Não fica no raso não, vai mais fundo. Que tem muita coisa que a gente não aprende e erra por não ter profundidade. Vamos seguir aqui para você ver. Então Neemias tinha uma posição como copeiro. O que era o copeiro? O texto fala de copeiro porque a principal função dele era experimentar o vinho. Mas o copeiro não só experimentava vinho, não. Havia um funcionário do imperador. Por que eu estou falando imperador? Porque a Bíblia chama ele de rei, mas porque não tem essa expressão em hebraico. Então usa a expressão rei.
alguém que lidera. Mas eles eram imperadores porque eles tinham um reino usurpado. Eles comandavam nações que foram tomadas. Não eram reis legais, né? Então eram imperadores. Era império medo-persa. A Média, eles eram reis na Média e na Pérsia. Mas os outros países que dominavam, eles eram imperadores, porque tomaram a força. Ele era o funcionário que tinha a missão de provar a comida e a bebida do rei. Que naquela época muitos reis eram mortos, envenenados. Olha a situação. Então quando o rei chegava e sentava na mesa, o copeiro vinha, trazia a taça do rei, o copo do rei, só o rei bebia ali, geralmente era de ouro e pedras preciosas. Ele pegava um pano, bebia o vinho do rei, limpava a borda do cálice, da taça, e dava ao rei. Isso depois de alguns minutos. Porque se ele caísse ali morto, o rei sabia que era envenenado. Professor, ele se definiria. Então, a posição dele não era tão confortável. Se ele corria risco de morrer a qualquer momento. Confortável no sentido financeiro, porque ele era um homem de confiança. Ou por que você acha que ele conseguiu essa carta para fazer o que fez? O copeiro era alguém de muita confiança do rei. E era alguém que estava direto na sala do trono, porque o rei bebia muito. Era um dos funcionários do rei que mais tinham acesso à sala do trono. Não precisava de autorização, porque o rei chamava para beber. Porque a bebida era como água naquela época. Então ele vinha e provava. Na hora de comer, levava a comida do rei. O rei ia lá, o copeiro ia lá, comia, provava as comidas. Então ele comia e bebia bem. E se alguma coisa acontecesse com ele, o rei já sabia que ia vir o próximo. Era uma posição confortável porque tinha regalia. O rei tratava bem o copeiro. Porque se o copeiro fosse uma pessoa maltratada, você acha que ele não colocaria veneno na comida do rei? Então tinha que confiar. Porque o rei confiava, o copeiro a vida. Seguindo. A situação do povo em Jerusalém. A situação do povo. Aqui estamos falando de uma situação social, tá? Qual era a situação do povo? A situação era dramática, dos judeus remanescentes. Estamos chamando aqui de judeu, eles se tornariam judeus, mas ainda não eram judeus. Como eu te falei, o judaísmo foi criado lá na Babilônia. Então até o povo da Babilônia chegar ali, até o povo do cativeiro chegar ali, eles eram israelitas. Que nem praticavam mais a religião, não tinha mais templo. Estavam largados. Remanescentes que estavam em Jerusalém, vivendo em grande miséria e desprezo. A palavra desprezo aqui, no texto original, é uma referência a que eles viviam em desgraça. Essa palavra é forte, pastor Pablo. Tem gente que não gosta, né? Mas a verdade é essa. Desgraça, não tinham graça. Das pessoas à volta. Não tinham graça. Eram desprezados. Eram debochados. Debochados. E passavam vergonha. Desprezo aqui era vergonha. Do tipo assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Irmão Rodrigo, tu era uma benção, agora tu tá caidinho. Vocês eram a cidade do Senhor. Vocês arrotavam aí que era um povo de Deus, e aí? Vocês eram a cidade dourada, né? A cidade e agora isso aí tá... O que são vocês? Nem templo tem mais. E debochavam. Cadê o Deus de vocês? Tá vendo miséria? Cara, tu não é crente? Discurso neopentecostal. Reage, irmão! Tu não é crente? Tá passando por isso? Se tu é crente de verdade, tu não tem que passar por isso, não. Não aceita isso, não. Não aceita isso, não. Deus, se você tá... Olha só. Se você tá sempre que tá em pecado. E Jesus falou dessa história já, né? Deixa eu falar uma colocação aqui, meus irmãos. Presta atenção bem no que eu vou falar aqui. Não julgue Deus baseado no pouco conhecimento de Bíblia que você tem. Não julgue Deus pelo pouco conhecimento de Bíblia que você tem. Deus não é injusto. O fato de você passar por dificuldades não quer dizer que você está em pecado ou que Deus está cobrando de vocês. Deus não é carrasco. Deus não é... Sabe o que é carrasco, não sabe? Executor de sentença. Não, Deus não é assim. O nosso carrasco é a consequência dos nossos erros. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Ruins são as consequências do que você faz, das escolhas erradas que você faz. E uma delas, a maioria aqui faz, né? A maioria dos que não estão aqui faz, é não vir aprender sobre Deus e depois reclamar dele. Depois reclamar dele. Dizer que Deus, porque Deus permitiu. Nem tudo Deus permite não, tá? Nem tudo Deus permite. Muitas vezes é para você reagir mesmo, em oração. Não é para você ficar revoltado, não. Aqueles judeus haviam ouvido histórias de um tempo em que Israel venceu seus inimigos. Tinha fartura, possuía riquezas,
Jerusalém, sua amada cidade, era o símbolo da bênção divina para os judeus, que subiam para lá por ocasião das festas judaicas. Os povos à sua volta os desprezavam, não os ajudavam, nem queriam sua restauração. Aí diz a lição, Salmo 126, a vitória de Deus é certa, contanto que seu povo confie nele e obedeça a sua palavra, trabalhando unidos. O segredo está aqui, na obediência à palavra de Deus. Na obediência à palavra de Deus. Estive pregando há um tempo atrás numa igreja de um pastor amigo meu, e o Espírito me deu uma iluminação interessante. Vou pegar aqui. Ai, o tempo corre. Essa chave que eu vou pegar aqui é a chave da irmã Sandra, todo mundo conhece. Essa chave aqui, ela abre aquela porta. Se eu colocar ela na fechadura, vai fazer... Ela existir, faz a diferença? Ela faz diferença? Sem ser usado, sem ser usado. Mas quando eu coloco ela ali dentro e viro, a porta se abre. Você quer ver as portas se abrir na sua vida? Você não vai escutar isso em igreja pentecostal, não. Você quer ver uma virada de chave na sua vida e a porta se abrir? Obediência prática. Não adianta conhecimento. A chave está aqui. Não adianta ter a chave na mão se você não gira ela. Não adianta ter conhecimento bíblico e não prático. Irmãos, na minha experiência de ensino pastoral, né, de aplicação do que a gente ensina aqui na igreja, gente, tem irmãos que dá vontade de esganar eles. Dá vontade de falar, irmão, com todo respeito, eu não chamo nenhum aluno de burro, porque eu acho que é uma palavra muito pesada. E tem pessoas que têm dificuldade de aprender. Mas tem gente que dá vontade de chamar de burro mesmo, porque ele aprendeu e não põe em prática. A virada de chave não acontece. É desobediente. Vai voltar nessa situação que a gente comentou. Vai passar uma vida inteira, às vezes com 70 anos. Passou jogando de ouro fino, aprendendo, mas não pratica. Aí quando tiver com 70 anos, vai falar, caraca. Sim. Deixa eu corrigir aqui uma figura. O irmão Marquinhos está falando que é pertinente. No caso de Esdras, que é o personagem que nós citamos, a gente tem que entender que o pecado que levou Israel, a Judá para o cativeiro, Israel também, porque Israel foi espalhado pelo Império Assírio, que fez eles irem para o cativeiro, foi um pecado nacional. Eu estou falando aqui de um pecado estilo Brasil: corrupção, violência, idolatria, que é a corrupção religiosa, roubo. Não estou falando de pecados pessoais, eu estou falando de pecados nacionais. E é lógico que quando Deus pune uma nação, até o justo sofre com a punição. O nosso país agora está tomando algumas atitudes que estão prejudicando a nação brasileira. E nós, que servimos a Deus, que não compactuamos com essa ideologia, estamos padecendo. A culpa é nossa? Não. Exceto muitos de nós que votaram nesse governo aí. O erro está nisso. Mas o fato da nossa cidade, por exemplo, ser comandada pelo crime organizado, diretamente não é culpa do meu pecado. É culpa do pecado das autoridades. Mas hoje nós padecemos. Então, por isso que nós, pastores, estamos levantando a igreja para, na hora de ir para as urnas, pensar direito. Porque existem pecados que a gente comete com a nação que vão repercutir para todo mundo. Quando o pecado se torna legal, se torna institucionalizado, a nação perece, o juízo vem. E quando ele vem, ele prejudica justos e injustos. Porque muita gente em Jerusalém que passava fome era justa. Pastor, mas Deus deixa o justo mendigar o pão? Não diz a palavra? A gente precisa aprender muita coisa da Bíblia Sagrada dentro do contexto dela. A nação que está passando fome não é pessoas que estão passando fome de casa, não. É a nação que não tinha um comércio, uma economia estabilizada. O povo produzia para comer, para viver, sobreviver. Isso para uma nação não é abundância. Agricultura de subsistência. Seguindo. Tópico 1.2. A situação de Jerusalém. Agora eu vou falar de uma realidade, de uma situação urbana. A situação da cidade, como estava. Jerusalém era a capital, aqui na lição está a capital de Israel. É a capital de Israel durante o Reino Unido. E para algumas nações, Israel é a capital de... Jerusalém é a capital de Israel.
para outras, para as nações antissemitas, ela recebeu a uma cidade lá, que é a capital de Israel, chamada Tel Aviv, que é um nome herdado lá da Babilônia, né? Era um nome que é conhecido como Tel Abib. Você vai ver isso aqui em algumas literaturas, e acho que alguns livros da Bíblia falam sobre isso, no período do cativeiro, Tel Abib. É referência a essa cidade, que é hoje a capital de Israel para algumas nações que não reconhecem Jerusalém como capital de Israel. Mas Jerusalém sempre foi a capital da nação inteira. E agora, no nosso contexto, era a capital do reino de Judá, reino do sul. Para não bombar a tua cabeça. Lá era o centro político e religioso dos judeus, que agora estava destruído. Estava igual ao Rio de Janeiro, abandonado. Lixo para tudo quanto é lado. Lixo humano e lixo físico. Entregue na mão da criminalidade. Não tinha governo, só desgoverno. Então a situação era muito crítica, né? O povo vinha de longe para festejar 3 festas. Eu vou correr aqui, tá, irmãos? A lição que só fala de 2. Mas na realidade são 3. Aquela lição fala sobre a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Mas eram 3 festas. A festa do Pessa, que é a Páscoa, festa da passagem. A festa chamada Shavuot, que era a festa do Pentecoste. Pentecoste é um apelido, tá? Era a festa dos 50 dias. O nome da festa era Shavuot, que era a festa das primícias, que acontecia depois da Páscoa. A Páscoa ela emendava com a festa dos pães asmos, que a Páscoa era um dia só. E levava mais 7 dias até o próximo feriado, que era a festa dos pães asmos. Era uma semana sem comer pão com fermento. Depois de 50 dias vinha a festa da primícia, que era a festa da colheita. Era a festa da primeira colheita. Foca aqui, irmãos. Essa informação você vai perder. Isso você vai só escutar. Essa informação você só vai escutar se você fizer o IB. Então aproveita agora que é de graça. Senão você só vai escutar isso no IB. Que eu aconselho você a fazer, tá? Faça o IB porque é uma benção. O IB é uma benção. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Disse até abrir o nosso ministério. Porque se você não fizer o IB, você vai parar em presbitério. Só chega e as mulheres ao diaconato. Para aí. Se você quer ser missionária, evangelista, pastora, ter um cargo convencional, cargo ministro, você precisa fazer o seminário IB. É regra e madureira. Ninguém é reconhecido ou ordenado a ministro. Aí eu volto a dizer, missionária, pastora geralmente é esposa do pastor, evangelistas, femininas e masculinos, evangelista, pastor, não é ordenado sem o IB. Porque nossa convenção entende que o obreiro que vai dirigir uma igreja, que vai representar a convenção, no mínimo, tem que ter conhecimento teológico. Bom? Para não falar, e mesmo assim tem muitos que falam asneira. Então é importante você estudar, fazer a graduação, quem tem condições de fazer a graduação, ou fazer o básico e médio, né? Vamos lá. Para você aprender essas coisas. Então havia a festa do Pessa, a festa da Páscoa. Páscoa é uma transliteração, tá? O nome real é Pessa. O nome da festa das primícias era Shavuot. Shavuot é primícia em hebraico. E a festa do Sukkot. Sukkot é a festa das cabanas, ou tabernáculos. Sukkot. Esse é o nome que aparece lá nos textos sagrados. Eram 3 festas. Pessa, Shavuot, Sukkot. Páscoa, primícia e tendas, ou cabanas, tabernáculos. Eram 3 festas principais. Que o povo tinha que ir em Jerusalém. Tinha que festejar em Jerusalém. Há mais festas? Hoje, o Hanukkah, a festa do Purim, que aparece lá em Esté, e outras festas que surgiram depois. Mas as 3 principais estão lá na Torá, que eram regras, que tinham que fazer em Jerusalém. Era a Páscoa, primícias, e no final da colheita a festa das cabanas. Deu para você entender? Muito bem. A festa dos tabernáculos comemorava o quê, pastor Pablo? Como as primícias comemoravam as primeiras colheitas, cabanas comemoravam o fim da colheita. Era o fim da colheita. Era uma festa de agradecimento por Deus ter abençoado as colheitas. A primeira festa era de agradecimento porque produziu. E a segunda foi porque colheu. Tudo era festa para ser comemorado, lembrado, celebrado. Deus fazia isso para quê? Para o seu povo aprender a não esquecer quem foi que deu. Quem foi que deu. Muito bem. As outras festas eram festas que eram ligadas a lembranças históricas. E a do Hanukkah é um milagre que aconteceu no período interbíblico. Mas essas aqui eram festas para lembrar que Deus era Deus com eles. Festas de livramento, festas para fazer a nação pensar e lembrar em Deus. Muito bem. É igual às nossas ordenanças, né? Que também são 3. Só que uma foi engolida. Uma, a teologia liberal engoliu. Tirou do nosso costume.
E hoje a gente não pode falar sobre ela. Não pode porque vai quebrar o sistema. As que nós podemos falar é o batismo e a ceia. Vamos lá. Seguindo para nossa lição, que o tempo está correndo, eu vou correr agora. Momentos difíceis unem propósitos. Deixa eu comentar uma coisa aqui, que eu estou lendo aqui as minhas anotações. Quando eu falei aqui na lição, fala na parte dos professores, que Jerusalém permanecia em ruínas, né? E também diz aqui na lição que, no tópico 1.1, sobre o povo, quando Nabucodonosor ele destruiu, deixa eu explicar para você uma coisa. O cativeiro babilônico aconteceu em 3 fases. Houveram 3 deportações. Levou um período de 20 anos. 11 anos. A primeira deportação aconteceu em 605 depois de Cristo. E foi levados os nobres e os que podiam produzir alguma coisa. Os profissionais liberais. Nobres e realeza foram levados. O povo, e a gente vê isso tudo lá no livro de Jeremias, tá? O povo se rebela, e aí Babilônia volta e de novo invade e deporta agora a segunda leva de profissionais liberais e sacerdotes, e aí nessa leva que vai Ezequiel pro cativeiro. Daniel foi na primeira, Ezequiel vai na segunda. E Jeremias fica. 3 profetas contemporâneos, no mesmo período. E aí Ezequiel vai com a segunda leva e aí tem um período de... Primeiro foi de uma deportação da primeira para a segunda, foram 3 anos. Da segunda para a terceira, foram 11 anos. E nessa terceira, Israel se rebelou contra o império. E aí Nabucodonosor, sabe o que ele fez? Tá bom, vocês não querem me obedecer? Veio com todo o exército do império. Não era só a Babilônia, não. Veio com todo o exército. E devastou, destruiu a cidade, derrubou parte do muro, queimou as portas, destruiu o templo. Levou o que era de ouro, prata e bronze para a terra, que dava para levar também, né? Fundiu, derreteu e levou. Aí a cidade foi destruída. A cidade foi destruída na terceira deportação. E aí ficou quem? Jeremias e os pobres. Porque Jeremias podia escolher se iam ou ficar, ele escolheu ficar. Jeremias era dos profetas mais velhos. Resolveu ficar. Então, para você entender que não foi uma coisa que aconteceu de uma vez, levou 11 anos. Irmão, o povo era tão rebelde que mesmo dominado por uma nação estrangeira, não se submetia. Por isso que sofreu o que sofreu. Por desobediência. E aqui eu coloco uma observação. Irmãos, guarda isso. O pecado é uma bomba nuclear. Você conhece a história da cidade de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão? Que foram atacados por bombas nucleares americanas? Bombas que, quando explodiram, as pessoas literalmente dissolveram. Você via na cidade, não sei se ainda tem hoje, né? Mas você via, porque a bomba, ela transforma matéria em energia. Então tudo que era corpo virou energia, desintegrou. Então, por exemplo, se eu estava em pé aqui no púlpito e a bomba explodisse, a minha marca ia ficar aqui no púlpito, na parede. Porque o calor não passou, dissolveu a pessoa, mas não passou para trás dela. Então, na região onde não tinha gente, ficou marcado. Muitas imagens de pessoas que morreram e ficou a marca na parede, no chão. Elas foram literalmente desintegradas. O pecado é tão mortal quanto uma bomba nuclear. E o medo das nações hoje, com essa guerra que está acontecendo aqui, é que 8 países do planeta têm bombas nucleares. 8. Incluindo Rússia, Coreia do Norte, Irã, que pode a qualquer momento jogar uma bomba dessa e acabar com o planeta. E bombas 12 vezes mais potentes que essa bomba de Hiroshima e Nagasaki. Foram 2 cidades e 2 bombas, lançadas 2 vezes, em 2 pontos. Acabaram com o Japão essas bombas. O pecado, irmão, não brinca com ele. Não leve sua vida espiritual na brincadeira, relaxadamente. Porque o pecado vai te destruir. E ele faz escravos até matar. O pecado destruiu uma nação. Isso é só o privilégio de quem lê a Bíblia toda, tá? Você vai conseguir ver isso. Se você pegar de Gênesis até o período do cativeiro, você vai ver Deus usando profetas descrevendo o cativeiro como seria. Deus já havia séculos avisando, vocês vão ser levados, para de pecar contra mim, para de servir outros deuses, porque eu vou mandar vocês para país onde vocês vão servir esses deuses lá, deuses estranhos. E quando fala de servir aqui, não está falando de religião só não, está falando de apanhar, de trabalhar para manter o sistema religioso. Vocês vão ser escravizados, eu estou avisando, entrou aqui, saiu aqui. Para de levar a sua vida na brincadeira, abandona as redes sociais, busca Deus, porque a hora que o pecado bater na porta, não adianta você chorar não. Não
Não adianta você vir procurar o pastor aqui e falar, pastor, eu perdi minha esposa, perdi meu marido, eu perdi meu filho para as drogas, eu perdi isso, perdi aquilo. Como muita gente faz lá na sede, procura o pastor para consolar a miséria. Mas antes não ouviram a palavra do profeta. Muda a sua vida. Se converte de verdade. Para de levar no relaxamento. Para de comprar a revista escola dominical e jogar lá na estante. Para de tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Para os irmãos aqui da congregação que eu observo já há mais de 9 anos. Para de vir para o culto resolver problema. Cultua. Porque o culto que você perde é o momento que você deixa de adorar a Deus. E culto é sagrado. Culto é sagrado. Porque o que você faz na igreja não vai pensar na eternidade. Só vai levar você a se afastar de Deus dentro da igreja. E passar por um fenômeno que acontece com muitos pastores. Apostasia dentro do templo. Pastores que estão no púlpito, mas estão desviados de Deus. Não sentem mais a graça de Deus. Tem dificuldade para orar. Não ora mais. Não lê mais a palavra. E aí, por não ler a palavra, vomita para a igreja ministrações fracas. Ministrações do, eu peguei a Bíblia aqui, vou ler um trechinho da palavra. Você vê que não tem exegese. Não tem dedicação. Fomos chamados para nos dedicar a debruçar diante da palavra. Relaxamento. Obreiros que têm tempo de estudar a Bíblia e não estuda. E traz mensagem fraca. E que a igreja glorifique. Aí fica, irmão, eu se fosse você dava glória. Isso é gente vazia. Gente que prega testemunho ao invés de Bíblia. E é por isso que a igreja hoje fica escutando mentira na rede social e não sabe debater. Não sabe. Essa palavra é uma denúncia mesmo. É uma denúncia. A gente vê gente trocar nome de personagem. Contar história que não existe. E sabe o que é o pior? Tratam vocês como se vocês não lessem a Bíblia. E pasmem, muitos de nós não leem mesmo. Não leem. Pode falar, irmão Jamil. Eu estava estudando sobre Sansão, ele brincou tanto. Tinha tudo para dar certo, mas ele brincou tanto. Ele nem percebeu que a instituição tinha saído dele. Aí quando ele percebeu, já era tarde. Aí estou muito em relação sobre isso. Sobre brincar, né? Ele está brincando com uma palavra de Deus, está brincando de várias maneiras, achando que não vai ter consequências. Vou até mais além. Vou até mais além. Sansão não brincou com essas coisas, não. Ele achou que brincou. Ele brincou com a própria vida. Porque o propósito de Deus aconteceu. Sansão destruiu os filisteus. Matou mais em mortes que na vida. Mas a pergunta é, precisava ter morrido? Precisava a nação ter sido destruída? Precisava você estar nesse estado espiritual que você está? Era só virar a chave, obediência. Pastor, é difícil, eu sei que é. Por isso que a gente jejua e ora. Precisava essas pessoas que estão afastadas da igreja hoje viver a desgraça que estão vivendo? Com filhos que se perderam? Precisava! Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança.